Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, frações algébricas. O que é uma fração algébrica, né? É o quociente de dois polinômios, onde aparece uma ou mais variáveis no denominador. O que significa isso? Quociente é quando eu pego um número e divido por outro número. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um numerador e um denominador. O resultado disso é um quociente, né? De onde que vem esse nome, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando eu pego um número, um dividendo, e divido por um divisor, eu tenho um quociente, né? Eu tenho um quociente e eu vou ter um resto, ok? Então, quociente é simplesmente o resultado, né, de uma fração quando eu divido um número por outro número, ok? Feito isso, vamos lá. Então eu tenho uma fração algébrica. Para ser uma fração algébrica, como diz aqui na definição, tem que aparecer uma variável no denominador. Basicamente é aparecer letras. Aparecer uma letrinha no denominador, eu tenho uma fração algébrica. Então aqui na letra A, 3x mais 2 sobre 4x mais y é uma fração algébrica porque eu tenho x e y no denominador. Simplesmente isso. Aí existem várias fórmulas bem conhecidas, né, que são frações algébricas. Por exemplo, a velocidade. A velocidade é a distância pelo tempo. Isso é fácil ver. Por exemplo, a velocidade de um carro que viaja 100 km em uma hora é de 100 divididos por 1 é 100 km por hora, ou seja, quilômetros divididos por hora. Então isso é a velocidade, fração algébrica. Outra equação muito conhecida hoje em dia, né, o pessoal usa bastante, é para calcular o IMC, que é o índice de massa corporal, né? Que é para saber se a gente está aí gordinho ou não, né? Então aqui eu vou dividir a massa pela minha altura ao quadrado, tá? Então existem vários exemplos que a gente pode aplicar, né? Então isso é uma fração algébrica, é simplesmente uma fração que tem letra no denominador. Agora veremos algumas características de uma fração algébrica, né? Uma delas que é bem importante são os valores possíveis para o denominador. O que significa isso? Quando a gente tem uma fração algébrica, eu tenho que me preocupar que não é qualquer valor que pode estar no denominador. Por quê? Por exemplo, 2 divididos por zero não existe. Por quê? Não existe divisão por zero. Não tem como eu dividir um número por nada, né? Então vamos ver alguns casos. O primeiro exemplo que nós temos é 3x mais 2 divididos por x. O que nós vamos fazer? Eu tenho que escrever o seguinte. Eu tenho que dizer que x é diferente de zero. O que significa x ser diferente de zero? Significa que o x pode ser qualquer valor menos o zero. Isso é óbvio, né? Porque vocês imaginem, se o x for zero, eu teria 3 vezes 0 mais 2, que dá 2, divididos por zero. 2 dividido por zero não existe. Tá? Um outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo B, né? Onde eu tenho 3x mais 2. Como o numerador não importa, né, eu coloquei o numerador todos iguais. Tá? O numerador pode ser qualquer equação ali, que não tem problema nenhum. Tá? Então eu vou ter aqui x menos 7. Tá? Para x menos 7, o que eu vou fazer agora? O x agora pode ser zero. Por quê? Porque se o x for zero, eu vou ter 0 menos 7, menos 7. Divisão por 7, existe. Então o problema agora é outro. Agora eu tenho que escrever x menos 7 diferente de zero. E aqui que eu faço para descobrir o valor que x não pode ser? Eu isolo x. Então, como esse menos 7 aqui está diminuindo, ele vai passar para o outro lado, somando, né? Então, eu vou ter x diferente de 7. Logo, x pode ser qualquer valor menos 7. De fato, 7 menos 7 é zero. Divisão por zero não existe. Agora, vamos ver o exemplo C. O exemplo C, ele é o seguinte, ó. Nós temos aqui que 3x mais 2 divididos por 2x menos 8, mais 8. Tá? Mais 8. Qual o valor agora que x não pode ter? Vou escrever, ó. Eu escrevo o denominador novamente, exatamente como eu fiz nos outros casos, e digo que ele é diferente de zero. Né? Porque eu tenho que achar o valor de x que seja diferente de zero do denominador. Isolando esse cara, eu vou jogar primeiro o 8 para lá, tá somando, vai passar diminuindo, então eu vou ficar com 2x diferente de menos 8.
Agora o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então eu vou ficar com x diferente de menos 8 divididos por 2. E x é diferente de menos 4. Logo, x pode ser qualquer valor menos 4. E de fato, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Mais 8 dá 0. Ok? Agora vamos ver então a letra D. A letra D é muito simples, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho D, 3x mais 2 divididos por 2x² mais 8. Só um momentinho aqui, né? Aqui vai dar um probleminha se a gente seguir fazendo assim. Deixa eu só dar uma ajustada. Prontinho, tá? Então aqui vai ser menos 8, então vai ficar 2x² menos 8. Tá? Mudei ali, né? Pra gente poder fazer o cálculo direitinho. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou novamente escrever, né? Que 2x² menos 8, que é o meu denominador, é diferente de zero. E tenho que isolar o x. Então eu vou passar o 8 para lá, tá subtraindo, vai passar somando, então vai ficar 2x² diferente de 8. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então x² é diferente de 8 divididos por 2. Logo, x, né, trazendo para cá, né, x quadrado é diferente de 4. E x é diferente, esse 2 aqui, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Eu vou fazer um vídeo depois, né, vai estar na descrição aqui embaixo, do como funciona esse passar para lá, passar para cá, essa dancinha que a gente aprende no colégio, né? Na verdade, a gente deveria aprender de outra forma, mas tudo bem. X aqui é igual a raiz quadrada de 4. Notem agora que quando eu tirar a raiz quadrada, raiz de 4 é 2, só que pode ser mais ou menos 2. E como assim, professor? Seguinte, vocês imaginem o seguinte, ó. Quando eu pego menos 2 ao quadrado, eu tenho 4. Quando eu pego 2 ao quadrado, eu também tenho 4. Quando eu faço o trabalho inverso, ou seja, quando eu tiro a raiz quadrada de 4 e volta a ser 2, eu não sei se esse 2 era mais ou menos 2. Então, como resultado, como eu não sei se era mais ou menos, a resposta fica x diferente de mais ou menos 2. Sempre que a gente tirar a raiz quadrada, eu tenho essas duas respostas. Nem sempre as duas servem, né? Mas nesse caso vai servir. Por quê? Notem que se o x for menos 2, eu vou ter menos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Ok. Menos 2 ou mais 2 ao quadrado vai dar 4. Então esse é o resultado aqui vai dar 0. Ok? Então, por isso que sempre que nós tirarmos a raiz quadrada, a resposta é mais ou menos 2. Tá, pessoal? Então, isso é a definição de fração algébrica e uma pequena propriedade que a gente tem que prestar atenção. Ok? Até o próximo vídeo e bons estudos!